Hoje a gente vai fundo na Lei Magnitsky. Temos aqui vários materiais, artigos, análises, até um resumo mais rápido de fontes mais informais e um documento importante do Parlamento Europeu para ajudar a gente. Isso aí. A ideia é destrinchar o que é essa lei, como ela roda pelo mundo e por que está todo mundo falando dela agora, né? Ainda mais com essa aplicação recente no Brasil. Uhum. E para começar, a história por trás do nome já é bem pesada, né? Vem de Sergei Magnitsky, um advogado russo que, olha, morreu na prisão em 2009 depois de denunciar um esquema enorme de corrupção. Exatamente. Essa lei surgiu nos Estados Unidos em 2012. No começo, era bem focada em punir os responsáveis pelo caso do Magnitsky mesmo, mas ela rapidinho ganhou uma cara mais global. E qual é a ideia central dela? O ponto principal é mirar em pessoas, sabe? Indivíduos específicos, e não no país inteiro. Pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou, em alguns casos, de grande corrupção. Depende um pouco da lei de cada lugar. Focar em indivíduos. Isso parece diferente das sanções que a gente costumava ver, aquelas contra países inteiros. Como é que funciona na prática, então? Olha, a lei americana original de 2012 e a versão global dela, que veio em 2016, o Global Magnitsky Act, elas dão ao governo americano o poder de aplicar sanções por conta própria, unilateralmente. E que tipo de sanção? Basicamente, congelar bens e ativos que estejam sob jurisdição americana, negar vistos para entrar nos Estados Unidos e proibir que façam transações financeiras. Quem é sancionado vai para uma lista, a lista SDN, SDN. Especially Designated Nationals and Blocked Persons. É uma lista da OFAC, que é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. E é uma decisão administrativa baseada em informações que eles coletam. Entendi. E a pessoa entra nessa lista da OFAC. O impacto é só não poder ir para os Estados Unidos ou ter conta lá, ou a coisa vai além? Qual o peso real disso? O peso é gigante. Muita gente descreve como uma espécie de morte financeira, sabe? Morte financeira. Nossa. Porque empresas americanas ou até empresas de outros países mais que usam o sistema financeiro dos Estados Unidos, tipo, pensa nas operadoras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, ou nas Big Techs, Google, Meta, Apple, Amazon, todas elas são, na teoria, obrigadas a cortar relações com quem está na lista. E se não cortarem? Aí elas correm o risco de levar às tais sanções secundárias, quer dizer, os Estados Unidos podem penalizar essas empresas por fazerem negócio com alguém sancionado. Já vimos casos pesados, tipo o banco BNP Paribas em 2014, o ING Bank em 2018, que pagaram bilhões por violar sanções americanas. Em outros contextos, claro. Então, o sistema financeiro global fica muito, muito atento a isso. Caramba, o alcance é realmente global, então. E essa ideia pegou, outros países seguiram esse modelo americano. Pegou, sim. A ideia se espalhou. Canadá, Reino Unido, Austrália, a própria União Europeia. Eles criaram suas versões. A União Europeia também? Sim, a UE tem o Regime Global de Sanções em Matéria de Direitos Humanos. Está ativo desde 2020 e foi renovado agora recentemente, até o fim de 2026. O Parlamento Europeu apoia bastante a ferramenta. Mas tem alguma crítica? Tem críticas internas, sim. Eles pedem mais consistência na hora de aplicar, sabe? Querem que inclua a corrupção de forma mais clara na lei deles, pedem mais transparência no processo e também criticam que alguns países membros da UE às vezes não aplicam as sanções como deveriam. Isso acaba minando um pouco a força do bloco, né? Entendo. Mesmo onde a lei existe, o debate é como aplicar. E quem já foi alvo dessas sanções pelo mundo? Tem exemplos para a gente ter uma ideia? A lista é bem diversa, mostra bem o alcance tanto geográfico quanto dos temas. Tem, por exemplo, o Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, por violação de direitos humanos. Certo. O Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, acusado de corrupção. O Emerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue, ligado a esquemas de contrabando. Autoridades da China por causa da repressão aos uigures. Nossa, bem variado mesmo. Sim, militares de Myanmar,
por causa das ações contra os Rohingya, sauditas, no caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, e, claro, muitos oficiais e oligarcas russos depois da invasão da Ucrânia. Mas, como o próprio Parlamento Europeu aponta, a aplicação não é igual para todo mundo. Algumas regiões, alguns tipos de violação acabam recebendo mais atenção que outros. Faz sentido. E falando em aplicação, teve um caso recente que envolveu uma autoridade brasileira e que chamou muita atenção, né? Correto. No dia 30 de julho de 2025, o Tesouro Americano anunciou sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E qual foi a justificativa deles? O comunicado americano mencionou alegações de violação da liberdade de expressão e prisões arbitrárias. Citaram especificamente o julgamento sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e também decisões contra plataformas de mídias sociais americanas. Falaram em campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. E incluíram aí o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, é importante dizer que muitos especialistas em direito internacional consideram essa aplicação um pouco Atípica. atípica. Por quê? Porque, geralmente, a lei Magnitsky é usada contra figuras de regimes mais autoritários, sabe? E com um conjunto de provas bem robusto sobre violações que são sistemáticas, contínuas. A decisão, claro, pode ser contestada, seja pela via diplomática, na justiça americana ou até em outros fóruns internacionais. Entendi. Aplicar isso a um juiz de Suprema Corte de um país considerado uma democracia realmente parece fugir do padrão que você descreveu antes. Mostra a complexidade, né? E o potencial para a controvérsia dessa ferramenta. Sem dúvida nenhuma. É um território complexo. Bom, então, para a gente amarrar tudo, a Lei Magnitsky e essas leis parecidas em outros lugares são ferramentas poderosas, sim, focadas em indivíduos por violações graves de direitos humanos ou corrupção e com consequências bem sérias, financeiras e de viagem. Exato. Vimos como ela se espalhou pelo mundo. E esse caso recente no Brasil que com certeza ainda vai dar muito pano para a manga. Precisamente. E fica aí uma reflexão, né? Será que essa tendência crescente de sanções individuais que estão sendo adotadas por diferentes potências pode estar, aos poucos, redesenhando as relações internacionais e até o próprio conceito de soberania? Interessante. Talvez a gente esteja vendo uma mudança aí, sabe? Se afastando daquelas sanções mais gerais contra países inteiros por uma era de responsabilização mais direcionada, pessoa a pessoa. Fica a pergunta no ar.